Oh, think of it. I once was lost. Now I'm found. I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me. What does He do? Keeping me from all sin and shame. Right above it. Oh, wonderful is my Redeemer. Praise His name. Now together. Oh, wonderful, wonderful. Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God. He was saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer. Praise His name. Oh, how I love Thee. Glory. So glad I'm saved. So glad I'm waiting for His coming. People knew it was blood. So He brought a lamb. Hacked its throat. And it died. And God said, that's right. That's what done it. It was blood. You know what blood I'm talking about? Or it was blood that did it. Mas por revelação espiritual, Abel soube que foi sangue. Assim ele trouxe um cordeiro, cortou sua garganta e ele morreu. E Deus disse, isso mesmo, foi o que causou isso, foi sangue. Você sabe de que sangue estou falando. Muito bem, foi sangue que causou isso. Now watch. And then when Cain saw his holy roller brother had been accepted before God and signs and wonders was being taking place down there, he got jealous of him. Agora, observem. E então, quando Caim viu que seu irmão santo rolador foi aceito perante Deus e que sinais e maravilhas estavam acontecendo lá, ele ficou com inveja dele. He said, we'll stop this stuff right now. Look at his brothers, look at his children on today. Disse, pararemos isso agora mesmo. Vejam seus irmãos, vejam seus filhos, até hoje. I'm smarter than he is, so he got angry. Where did angry come from? Could you say that anger? He killed his brother, he was a murderer. Agora, sou mais inteligente do que ele. Então, irou-se. De onde vem a ira? Poderiam vocês dizer que a ira... Ele matou seu irmão. Ele era assassino. Could you call God a murderer? And Adam was the son of God. The Bible said that Adam was the son of God. That pure beginning back there. Poderiam chamar Deus de assassino? E Adão era o filho de Deus. A Bíblia disse que Adão era o filho de Deus, aquele princípio puro lá atrás. Adam was God's son, and that jealousy and envy and everything could not come out of that pure stream. It had to come through another place. Adão era filho de Deus, e esse ciúme, inveja e tudo mais não poderiam vir daquela corrente pura. Tiveram de vir por outra parte. And it come through Satan, who was a murderer. To begin with. The Bible said he was a liar and a murderer to begin with. Amen. There it is. And he killed his brother. E vieram através de Satanás, que para começar era assassino. A Bíblia disse que ele era mentiroso e assassino para começar. E aí está, e ele matou seu irmão. And that was a type of the death of Christ. Then out of that, of course, he raised up Seth to take his place. Death, burial, and resurrection of Christ. E isso foi um tipo da morte de Cristo. Então, disso, naturalmente, ele levantou Sete para tomar o seu lugar. A morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. And watch, then here comes your giants. Then Cain went to the land of Nod. If his daddy was a great big giant of a fella, what would Cain be like his daddy? E observem, então, aqui vêm os gigantes. Então, Caim foi para a terra de Nod. Se seu pai era um sujeito gigantesco, com quem Caim se pareceria? Com seu pai. E ele foi para a terra de Nod e tomou uma de suas irmãs. A única maneira que ele poderia fazer.
through Eve. They claim they had 70 sons and daughters. If there was no female, the Bible don't record females when they're born. Just man. Não havia mais mulheres que pudessem vir, exceto através de Eva. Afirmam que eles tiveram 70 filhos e filhas. Se não havia mulher, a Bíblia não registra mulheres quando nascem, só homens. And if there was no more females than Eve, when she died, the human race ceased to exist. He had to have daughters. And he had to marry his own sister. E se não houvesse mais mulheres além de Eva, quando ela morresse, a raça humana cessaria de existir. Ela teve de ter filhas, e ele teve de casar com a própria irmã. He went to the land of Nod and got his wife, and when he married her in there, there's where they found those great big giants, which were fallen sons of God who came through their daddy, the devil, through Cain. There's your missing link. Ele foi para a terra de Nódias e tomou sua esposa. E quando se casou lá com ela, foi lá onde encontraram aqueles enormes gigantes que eram filhos caídos de Deus, que vieram através de seu pai, o diabo, através de Caim. Aí está o elo perdido. And what's the seed of the serpent? Now watch. Remember, the seed of the serpent is religious. Watch it start moving now for a few minutes. E observem a semente da serpente. Agora observem. Lembrem-se, a semente da serpente é religiosa. Observem-na começar a se mover agora por alguns minutos. Here goes the seed of the serpent. What happened to them? Now let me just read something here I just wrote down this afternoon. Aqui vem ela, a semente da serpente. Que aconteceu com elas? Agora permitam-me apenas ler algo aqui que anotei esta tarde. What come through the line of Abel? Listen to this. All right, along came Abel. After Abel come Seth. After Seth come Noah. After Noah come Shem. After Shem come Abraham. O que vem através da linhagem de Abel? Escutem isto. Muito bem. Veio Abel. Depois de Abel veio Sete. Depois de Sete veio Noé. Depois de Noé veio Sem. Depois de Sem veio Abraão. After Abraham come Isaac. After Isaac come Jacob. After Jacob come Judah. After Judah come David. After David come Christ. To the perfection. Depois de Abraão veio Isaque. Depois de Isaque veio Jacó. Depois de Jacó veio Judá. Depois de Judá veio Davi. Depois de Davi veio Cristo. Até a perfeição. Watch back there how the Spirit of God lived in Abel. Look how it lived in Seth. Look how it lived in Judah. Look how it lived in David. Observem lá atrás como o Espírito de Deus vivia em Abel. Vejam como vivia em Sete. Vejam como vivia em Judá. Vejam como vivia em Davi. Look at the same Spirit calling out through that righteous seed all the way down. No matter what they done, they were predestinated. Vejam o mesmo Espírito chamando através dessa semente justa o tempo todo. Apesar do que tinham feito, eles eram predestinados. Look at Jacob, a dirty, I don't say this sacrilegious, but Jacob, a little shyster, hanging under his mother's coattail all the time. Running around a little sissy boy. Vejam Jacó, um sujo, não digo isto por sacrilégio, mas Jacó, um trapaceiro, agarrado o tempo todo à saia da mãe. Inquieto, um rapazinho efeminado. Put things over him, went to deceive his father to get the blessing, but it was given to him before the foundation of the world. Sure it did. Colocou coisas nele, foi e enganou o pai para receber a bênção, mas foi dada a ele antes da fundação do mundo. Claro que foi. Went out there and lied to his father-in-law and took some speckled sticks, poplar sticks, and put them in the water to scare these cattle when they were pregnant to make them bring forth speckled cattle so he could cheat and get them cattle. God blessed him in it. That's right. Foi lá e mentiu para o sogro, e pegou algumas varas salpicadas, varas de álamo, e as pôs na água para assustar o gado quando estava prenhe, para fazê-lo produzir gado salpicado, de modo que pudesse enganar e ganhar aquele gado. Deus o abençoou nisto. Isso mesmo. Woe to anybody says anything about Jacob. You know what? You know what the false prophet said, or he was prophesying right, Balaam. He said, "Everyone who blesses him will be blessed, and everyone who curses him will be cursed."
Ai de quem disser algo de Jacó. Vocês sabem o que o falso profeta disse? Ou ele estava profetizando, certo? Balaão, ele disse: quem o abençoar será abençoado, e quem o amaldiçoar será amaldiçoado. I took E.J. found him as in a strange land, and as the eagle stirs her nest, I stirred him and took him out. Hallelujah. Not by power, not by might, but by my spirit, saith the Lord. Eu te tomei, Jacó. Eu o encontrei como numa terra estranha. E como a águia desperta sua ninhada, eu o despertei e o tirei. Aleluia! Não por violência, nem por força, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor. Watch that come down to that perfection. That spirit work down to the perfection in Christ. Down through every one of the patriarchs, coming right down. Observem chegar a essa perfeição. Esse Espírito operou até a perfeição em Cristo, através de cada um dos patriarcas, vindo direto. No matter what they did, what they said, what they did, they were absolutely the seed of the righteous. Não importa o que fizeram, o que disseram, o que fizeram, eles eram de fato a semente dos justos. And here, when righteous Abraham, glory, oh, I just feel real good. When righteous Abraham met Melchizedek, who was God himself. E aqui, quando o justo Abraão, glória, oh, sinto-me muito bem, quando o justo Abraão se encontrou com Melquisedeque, o qual era o próprio Deus. Who was Melchizedek? The king of Salem, which is king of Jerusalem. King of peace. He had no father. He had no mother. He never had a beginning of days nor ending of life. Quem era Melquisedeque? Rei de Salém, que é rei de Jerusalém, rei de paz. Ele não teve pai, não teve mãe, nunca teve princípio de dias nem fim de vida. Remember who he is still living. He never was born. He never will die. He never had father or mother. He never had a beginning of days or ending of life. Tell me who it was. Quem quer que seja, ele ainda está vivo. Ele nunca nasceu, nunca morrerá, nunca teve pai nem mãe, nunca teve princípio de dias nem fim de vida. Digam-me quem ele era. The eternal God. And what we call, I forget just what you call that now. Theophany? It's what it is, just like not a myth, but yet it's just something made manifest. O Deus eterno, no que chamamos de... esqueci do que chamam isso agora. Teofania é o que é, como que não um mito, mas ainda assim é algo manifestado. Like he come to Abraham in the tent up there, like an angel, and prophesied and told Sarah she laughed behind him and so forth. The same thing. Como ele veio a Abraão na tenda lá em cima, como um anjo, e profetizou, e disse a Sara que ela riu detrás dele e tal. A mesma coisa. And here he was, he met Melchizedek, and great-grandfather Abraham, in the seed of the righteous, paid tithes to Melchizedek, and it was allotted to his great-great-grandson down here. The seed of the righteous. E aqui estava ele, encontrou-se com Melquisedeque, e o bisavô Abraão, na semente dos justos, pagou dízimos a Melquisedeque, e isto foi atribuído ao seu tataraneto aqui, a semente dos justos. Now here comes the seed of the serpent. Now remember, there'll be enmity, war between them. Agora, aqui vem a semente da serpente. Agora, lembrem-se, haverá inimizade, guerra entre elas. The seed of the serpent comes along, and what does it produce? Now let's take the first few years. Now watch what takes place. Now we read it right down because I've just checked it up. A semente da serpente aparece, e o que ela produz? Agora, tomemos os primeiros anos. Agora observem o que acontece lá. Leremos na sequência, porque acabei de conferir isso. The seed of the serpent produced Cain. Cain went to the land of Nod, produced giants. And then to come to the land of Noah. They were smart, educated, intelligent people. Is that right? A semente da serpente produziu Caim. Caim foi para a terra de Nod e produziu gigantes. E então vieram para a terra de Noé. Eram pessoas espertas, instruídas e inteligentes. Está certo? They were builders, inventors, scientists.
Not through the seed of the righteous, but through the seed of Satan, the serpent. Eram construtores, inventores, cientistas, não através da semente dos justos, mas através da semente de Satanás, a serpente. They were such men as scientists and builders and great men, educators. The Scripture says so. Eles eram homens tais como cientistas e construtores e grandes homens, educadores. A Escritura diz isso. They worked brass, they worked iron, they worked metals. They invented things, they tempered different metals and built houses and so forth. Scripture says so. Eles trabalhavam o cobre, trabalhavam o ferro, trabalhavam metais, inventavam coisas, temperavam diversos metais e construíam casas e assim por diante. A Escritura diz isso. And they were scoffers at the seed of the woman, Noah, the righteous. Is that right? E eram escarnecedores da semente da mulher. Noé, o justo. Está certo? Let's follow them a little farther. Then we get them up to the ark. Everything was destroyed. God's in such a conglomeration of sin, and they took the ruling, smartest and intelligent. That God looked down, there wasn't very many left, so He just took Noah and his family into the ark and rained the water down and destroyed the whole thing. Vamos segui-los um pouco mais. Então os acompanhamos à arca, tudo foi destruído. Chegou a grande aglomeração de pecado, e eles assumiram o controle, e mais espertos e inteligentes. Até que Deus olhou para baixo. Não restavam muitos, então ele levou Noé e sua família na arca, e fez chover água e destruiu tudo. Took Enoch up beforehand. Is that right? There was all the seed, almost all the seed, but his purpose has to be fulfilled. Levou Enoque de antemão. Está certo? Ali estava toda a semente, quase toda a semente. Mas ele tem propósito que tem de se cumprir. Now, Noah and his sons, which come out, Ham, Shem, and Japheth, come out in the righteous line. Agora Noé e seus filhos, os quais saíram, Cã, Sem e Jafé, saíram na linhagem justa. How did the seed ever get over? The seed come over in the ark just like it did in the beginning, through the woman. Their wives. They carried the seed of Satan through the ark just as Eve packed the seed of Satan to give birth to Cain. Through the woman. Como a semente conseguiu passar? A semente veio na arca, igual a como fez no princípio, através da mulher, suas esposas. Elas levaram a semente de Satanás através da arca, igual a como Eva levou a semente de Satanás para dar à luz Caim através da mulher. You put them women in your platforms for preachers. The Bible condemned it. Colocam essas mulheres em suas plataformas como pregadoras. A Bíblia condenando isso. Paul said, if any man thinks himself to be a prophet or even spiritual, let him acknowledge that what I write is the commandments of the Lord, but if he be ignorant, just let him be ignorant. Paulo disse, se alguém cuida ser profeta ou mesmo espiritual, reconheça que o que escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se ele ignora isso, que ignore. That's why I walked out of the Baptist church down here. Brother Fleeman was here a while ago. I think he was there that night. Foi por isso que saí da Igreja Batista aqui. O irmão Fleeman esteve aqui faz pouco. Acho que ele estava lá aquela noite. Dr. Davis said, you'll stand up here and ordain these women for preachers. I said, I will not do it. No, indeed. He said, well, I'll throw you out. I said, I've been thrown out of better. O Dr. Davis disse, você se levantará aqui e ordenará estas mulheres como pregadoras. Eu disse, não farei isso, de jeito nenhum. Ele disse, bem, eu o expulsarei. Eu disse, já fui expulso de coisas melhores. I said, this is the word of God and it condemns the thing. And I cannot hold up for what God condemns. No, sir. Eu disse, esta é a palavra de Deus, e ela condena isso, e não posso apoiar o que Deus condena. Não, Senhor. Everyone who does it is showing they're false teachers, false prophets. The Bible said they would be deceive the very elect if possible. There you are. Todos que fazem isso demonstram ser falsos mestres, falsos profetas. A Bíblia disse que seriam. Enganariam até os escolhidos, se possível. Aí está. Notice this now. And out of there, then come Ham. Ham, with his wife and them, he had a curse put on him. Notem isto agora. E dali então vieram Cã com sua esposa e os demais. Uma maldição foi posta nele.
From Ham come Nimrod, who built Babylon. Out of Babylon come the Catholic Church, the beginning of it. De Cã veio Nimrod, que construiu Babilônia. Da Babilônia veio a Igreja Católica, o começo dela. Come on down through Ahab. Come on down from Ahab into Judas Iscariot. Wound it up, the Antichrist. Continuou através de Acabe. Veio de Acabe a Judas Iscariotes, concluiu o Anticristo. And in this last days, here is the spirit of the Antichrist and the spirit of the Christ. The spirit of the Antichrist saying the days of miracles is past. The spirit of Christ saying he's the same yesterday, today, and forever. E nestes últimos dias, aqui estão o espírito do Anticristo e o espírito do Cristo. O espírito do Anticristo dizendo, os dias dos milagres já passaram. O espírito de Cristo dizendo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. The spirit of Antichrist says it don't make any difference if you're baptized in Father, Son, Holy Ghost, poured, sprinkled, whatever it is, it means the same thing. O espírito do Anticristo diz, não faz diferença se você é batizado em Pai, Filho e Espírito Santo, por derramamento, aspergido, o que quer que seja, quer dizer a mesma coisa. The Bible said that God's infallible and He can't change. Who are you going to serve? It's up to you. A Bíblia disse que Deus é infalível e que não pode mudar. A quem você vai servir? É com você. Now, you say, can they dwell together? You said that there in that ark, Brother Branham, you had in there both Ham and Seth. That's right. Exactly right. Ham was evil. Seth was religious and righteous. Agora você diz, eles podem habitar juntos? O irmão disse que lá na arca, irmão Branham, o irmão tinha lá tanto Cã quanto Sete. Isso mesmo, exatamente. Cã era maligno, Sete era religioso e justo. All right, let's follow Ham. All right, now there's Ham and Seth in the same ark. One righteous, the other unrighteous. Muito bem, sigamos Cã. Muito bem, agora lá estavam Cã e Sete na mesma arca. Um justo e o outro injusto. There was a crow and a dove in the same ark. There was Judas and Jesus in the same church. There was the Antichrist and the Holy Spirit in the same church. Lá estavam um corvo e uma pomba na mesma arca. Lá estavam Judas e Jesus na mesma igreja. Lá estavam o Anticristo e o Espírito Santo na mesma igreja. And today the same spirits work, having a form of godliness, very religious, but having a form of godliness and denying the power thereof, from such turn away. E hoje os mesmos espíritos operam, tendo aparência de piedade, muito religiosos, mas tendo aparência de piedade e negando a eficácia dela. Destes afasta-te. The Holy Spirit claiming Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Which side will you choose? O Espírito Santo afirmando Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que lado você escolherá? The Antichrist says that this is just a book of creed. We'll repeat the Apostles' Creed. I challenge any preacher to tell me where the Apostles' Creed is found in the Bible. O Anticristo diz que este é só um livro de credo. Repetiremos o credo dos apóstolos. Desafio qualquer pregador a me dizer onde se encontra o credo dos apóstolos na Bíblia. I believe in God the Father Almighty, the Creator of heavens and earth, Jesus Christ the Son. I believe in the Holy Roman Catholic Church, the communion of the saints. Where do you find that in the Bible? Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, seu Filho. Creio na Santa Igreja Católica Romana, na comunhão dos santos. Onde se encontra isso na Bíblia? And yet you repeat it in your big Methodist and Baptist churches. It's a doctrine of the devil. And false prophets are teaching it. No entanto, vocês repetem isto em suas grandes igrejas metodistas e batistas. É uma doutrina do diabo e falsos profetas a estão ensinando. I hope I don't hurt your feeling, but I'm pitted out to this tabernacle. You here at the Branham Tabernacle, abstain from such stuff. E espero não magoá-los, mas estou deixando bem claro neste tabernáculo. Vocês aqui no tabernáculo Branham, abstenham-se de tal coisa. Anything that believes in communion of saints is spiritualism. There's one mediator between God and man, and that's the man Jesus Christ. I don't care how many Marys there is. Qualquer um que creia em comunhão dos santos é espiritismo. Há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem.
Não me importa quantas Marias existam. See how that woman's seed back there did? See how the woman's seed carried over there? Estão vendo como aquela semente da mulher fez lá atrás? Estão vendo como a semente da mulher passou lá? Look at today in America. America is the seed of the devil. What is it? She's a woman's nation. You've heard this is a woman's world. That's right. It's a woman's nation. They set the pattern. Vejam hoje nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são a semente do diabo. Que é? É uma nação da mulher. Vocês ouviram? Este é um mundo da mulher. Isso mesmo. É uma nação da mulher. Elas estabelecem o padrão. I went over here not long ago in Switzerland. The women saying, one little Holy Ghost woman said, you know, if I go over in America, they said the women's got freedom. Fui aqui não faz muito à Suíça. As mulheres dizendo, uma pequena mulher com o Espírito Santo disse, sabe, se eu for para os Estados Unidos, dizem que as mulheres têm liberdade. I said, let me tell you what it leads to. Now I began to tell her, she said, oh, mercy, I don't want none of that. I said, that's where it leads to. You know, they don't do things there like they do here. Eu disse, deixe-me dizer-lhe a que isso leva. E comecei a lhe contar. Ela disse, oh, misericórdia, eu não quero nada disso. Eu disse, leva a isso. Vocês sabem, elas não fazem as coisas lá como aqui. Oh, they come from the east and west. They come from the land afar to feast with our King, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, all beholding his hallowed face, aglow with love divine. Blessed partakers of his grace, as gems in his crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, our sorrow and deep despair, when the Lord in glory comes, we'll meet him up in the air. You like that? Let's try it again. Oh, they'll come from the east and west. Oh, they come from the land afar to feast with our King, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, beholding his hallowed face, aglow with love divine. Oh, blessed partakers of his grace, as gems in his crown to shine.